Que Deus abençoe a cada um. E quero, por gentileza, convidar você a abrir naquela carta, a carta aos Efésios, capítulo 5. Abra lá, por favor. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E hoje eu quero fazer uma exposição do verso 25 ao 33. Como eu tenho falado aqui, convencionalmente nós estamos comemorando o mês da família e nós estamos aqui meditando nas Escrituras, buscando entender o papel da família como Deus o criou. Domingo passado nós vimos o papel da mulher no lar, tá ok? Se ainda você não viu, tá lá no canal do YouTube, o canal da nossa igreja, assista lá que é muito importante você entender o papel da mulher no lar como Deus criou. E hoje eu vou falar da minha classe, dos homens, o papel do homem no lar. E vocês verão que essa mensagem é extremamente relevante para o resgate da masculinidade bíblica. E vocês verão que é um recado urgente para a igreja brasileira. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Acompanhem comigo a leitura da Escritura, que diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque um homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós iremos meditar nesse momento uma das maiores instituições que o Senhor criou, que é a família. Por isso, ó Deus, carecemos de sabedoria para entender a revelação da Tua palavra no que tange sobre a nossa responsabilidade. Fala conosco, ó Deus, ensina-nos, corrija-nos, repreenda-nos, ó Deus, e educa-nos através da Tua santa palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo nesse momento possa iluminar nossa mente para entender a palavra do Senhor. Sobretudo, Pai, nós nos submetemos à Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, carta de Paulo aos Efésios. Como eu falei domingo passado, essa carta, obrigado, hein? Obrigado. Essa carta foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, mais ou menos do ano 60 ao ano 62, está aí dentro desse intervalo. A ocasião que ele escreveu foi quando ele estava preso, ele estava numa prisão domiciliar, e na prisão domiciliar Paulo escreve essa carta aos crentes de Éfeso. No entanto, essa carta ela tem verdades fundamentais, e uma delas, dentro dessa carta, Paulo fala sobre a manutenção da família. Efésios capítulo 5 e capítulo 6 é um grande compêndio em que Paulo ensina para os cristãos sobre o papel do homem,
o papel da mulher, o papel dos pais e o papel dos filhos. E isso é de extrema importância. Quando nós estudamos a carta aos Efésios, nós podemos dividi-la em dois grandes blocos. Primeiro, capítulo de 1 a 3 fala do fundamento da nossa salvação. Paulo deixa bem claro que se nós fomos e somos salvos, é por causa da eleição de Deus, da predestinação de Deus, da regeneração de Deus, e Deus nos converteu. Então, se nós somos salvos, é porque um dia Deus nos alcançou e nos encontrou. Por outro lado, no segundo bloco, capítulo 4 até o 6, fala da evidência da nossa salvação. Isso é, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e foram salvos por Cristo, eles evidenciam isso com a sua vida. E principalmente de maneira restrita dentro do comportamento familiar. Então Paulo está tão preocupado com isso que ele está ensinando aqueles cristãos ao seguinte: olha, o fundamento da nossa salvação é Deus. Nós não somos salvos por mérito humano, foi Deus que nos alcançou. Porém, a evidência dessa maravilha na nossa vida é a nossa conduta, principalmente no recôndito do nosso lar. Então, gente, espiritualidade cristã e família estão extremamente conectados. É por isso que não existe esse negócio em que a família está totalmente desestruturada e venha dizer o seguinte: olha, eu estou bem com Deus, olha, estou bem com Deus, estou cheio do Espírito Santo. Não. Quando nós nos enchemos do Espírito, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, haverá, apesar das lutas, haverá uma transformação dentro da família. E, gente, essa mensagem é tão urgente, porque se cada família dessa igreja entender a vontade de Deus, teremos famílias fortes e uma igreja saudável. Porque há tanta igreja doente no Brasil, porque as famílias estão fracas, estão desestruturadas, porque se afastaram das Escrituras. Muitas famílias adotaram ideologias pecaminosas, ideologias humanistas, então aplicando em suas famílias. A sociedade já está sendo destruída por causa disso. Isso tem respingado na igreja. Porém, Efésios 5:6, gente, fala sobre família segundo Deus. Nessa noite, você vai sair daqui com a seguinte decisão: ou você vai reger a sua família segundo os seus conceitos, ou você vai sair daqui regendo a sua família segundo o conceito de Deus. Ao estabelecer a família, Deus prescreveu diferentes funções para o homem e a mulher. Apesar de havê-los criado iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Então Deus criou o homem e a mulher iguais, não um superior ao outro, mas Deus estabeleceu deveres e privilégios distintos. Deus separou deveres para as mulheres, Deus separou deveres para os homens, Deus determinou privilégios só para as mulheres e Deus determinou privilégios só para os homens. E nós precisamos entender isso, porque a grande crise que eu vejo hoje nas famílias e nos casamentos é quando o homem quer fazer o papel da mulher e a mulher quer fazer o papel do homem. E, gente, o que isso gera? Conflito, crise existencial, divórcios e filhos confusos e revoltados. É o que mais eu tenho visto nas famílias. Porém, hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, de ter uma família abençoada. Pois bem, qual é a definição de casamento segundo Deus nas Escrituras? Nós vimos isso domingo passado, eu quero repetir. Deus criou o casamento de maneira monogâmica. Jesus resgatou isso em Mateus 19. Apesar de Deus ter permitido a poligamia no Antigo Testamento, em Mateus 19, Jesus ele resgata a monogamia, que o homem vai se unir à sua mulher, não às suas mulheres. Casamento monogâmico. O casamento segundo Deus é monossomático, isso é, são duas pessoas com culturas diferentes, com uma educação diferente, com criações diferentes, que se unem e se tornam uma só carne, monossomático. O casamento, segundo Deus nas Escrituras, é heteroafetivo. Deus criou macho e fêmea, e Deus estabeleceu o casamento entre macho e fêmea. Casamento heteroafetivo. E Deus estabeleceu o casamento
o casamento para ser indissolúvel. Deus criou o casamento para que desse certo, para que durasse até a morte. E Deus deu ao homem a oportunidade de ter filhos. O Salmo 127, verso 3 diz que filhos é a herança do Senhor. E Deus, Ele deu esse privilégio para cumprir 3 razões. Primeiro, a multiplicação da raça humana. Segundo, a perpetuação da nossa descendência. E terceiro, uma realização familiar. Apesar do trabalho, apesar dos desafios, é uma grande realização ter filhos. E para aqueles que têm algum problema, a questão é adotar filhos. Conheço vários casais que tiveram algum problema fisiológico, que adotaram filhos. Pois bem, aí eu contei um pouquinho para vocês o contexto de Efésio em relação às mulheres. Porque, gente, muitas pessoas, quando lê essa carta e começa a ver as expressões de Paulo, muitas pessoas criam uma muralha. E alguns chamam Paulo de machista, outros chamam Paulo de sexista, mas porque não conhece o contexto do porquê ele escreveu isso. Primeiro que precisamos entender o componente divino. Foi o Espírito Santo que capacitou esse homem a registrar essa carta. Ele não escreveu isso como fruto da pesquisa dele ou fruto da cultura dele. Ele escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. Agora, se você entender o contexto, como as mulheres sofriam naquela época, você vai entender que o ensino de Paulo é revolucionário. Por exemplo, a mulher no contexto judaico, eu contei um pouquinho para vocês, que no judaísmo antigo, na época de Paulo, quando o homem acordava, ele fazia a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não me fez nem um gentil, nem um escravo e nem uma mulher. O judeu, ele agradecia a Deus por ser homem e por não ter nascido mulher. E aí, na sociedade judaica, principalmente adotando a escola rabínica de Hillel, o homem poderia divorciar da mulher por qualquer coisa. Se ela não cozinhasse bem, se ela não tinha um bom desempenho na intimidade sexual, ela poderia ser descartada, e muitas mulheres não tinham direitos legais para se divorciar, e só o homem. E isso não porque as escrituras do Antigo Testamento ensinavam isso, mas isso era uma distorção por causa da tradição de muitos judeus sobre a sociedade naquela época, e quem sofria eram as mulheres. E é nesse contexto que Paulo fala assim, ele escreve assim: maridos, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Num tempo em que a mulher era descartável, Paulo escreve: ame a sua esposa. E no contexto grego era pior ainda. No contexto grego, a prostituição era normal. No contexto grego, os gregos, além de terem a sua esposa, eles andavam com prostitutas, eles andavam com concubinas, e a mulher, esposa, tinha que aceitar aquilo. De tal maneira que o orador grego Demóstenes, ele escreveu mais ou menos assim: olha, nós temos mulheres prostitutas para o nosso prazer, nós temos concubinas para o trabalho, e nós temos uma esposa para nos deixar filhos. E aquilo, gente, culturalmente, era normal. E é nesse contexto grego que Paulo escreve assim: maridos, amem a sua esposa. Não andem com prostitutas. Não tenham amantes, não caiam no adultério, amem a sua esposa. E o contexto romano era pior ainda. No contexto romano, as famílias estavam destruídas, gente. De tal maneira que um poeta romano chamado Marcial, ele escreveu de uma mulher que divorciou-se 8 vezes em 5 anos. Seneca, que era um escritor da época, dizia que as mulheres, elas casavam para se divorciar e se divorciavam para casar. E as mulheres eram tratadas como lixo, de tal maneira que uma mulher como testemunha jurídico não era reconhecida, era descartada. É nesse contexto em que as mulheres eram tratadas como lixo que Paulo escreve o seguinte: homens, maridos,
amem as suas esposas. Vocês que são cristãos, vocês que foram atingidos pelo Evangelho, vocês não podem viver como os pagãos, porque para o pagão isso é normal ter amante, para o pagão é normal reprimir uma mulher, mas no cristianismo não. A fé cristã veio resgatar o valor das mulheres. E aí, por causa desse contexto, na inspiração do Espírito Santo, Paulo, ele falou sobre o papel das mulheres. E a gente viu domingo passado que Paulo falou sobre a submissão bíblica das mulheres. Que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos por 3 razões. Primeiro, por uma razão devocional. Assim como as mulheres são submissas a Cristo, elas também vão entender e serão habilitadas a se submeterem aos seus maridos. E Paulo fala, segundo, por uma razão teológica, assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher precisa se submeter ao marido. E também, terceiro, por uma razão eclesiológica, assim como a igreja respeita a liderança de Cristo, assim como a igreja confia em Cristo, a mulher precisa respeitar e confiar na liderança do marido. De tal maneira que essa palavra submissão vem da palavra grega hipotássio, que significa se colocar debaixo da liderança. Entretanto, submissão, como nós vimos, não é escravidão, não é subserviência, que a mulher tem que fazer os caprichos do homem, não é falta de identidade, não é inferioridade. Quando Deus escolheu o homem para ser o cabeça, não é para ser superior à mulher, não é para ser mais do que a mulher, é porque Deus ele tem uma missão de liderança sobre os ombros dos homens. E nós veremos isso hoje. Vocês verão que aquilo que pesa sobre os ombros dos homens é muito mais pesado do que Deus pede para a mulher. Porque Deus pede para a mulher respeitar a liderança do marido. E depois eu vou te explicar o tipo de liderança que nós homens precisamos ter dentro da nossa casa. E vimos que a submissão bíblica, ela produz 3 virtudes na mulher: fidelidade, confiança e respeito. Quando a mulher entende a submissão bíblica, quando ela confia na liderança do seu marido, essas virtudes são produzidas no coração da mulher. Porque, como eu falei aqui, tudo que uma mulher quer sentir é ser amada e segura. É tudo que uma mulher quer. Agora, gente, eu concordo com o Dr. John Mackay. Ele foi presidente do seminário de Princeton. Ele disse certa feita que não tem nada que o diabo goste mais de fazer do que esvaziar o sentido das palavras. Se existem hoje palavras distorcidas, a submissão é uma delas. Porque quando as mulheres ouvem essa palavra submissão, já se cria uma muralha. Já se cria uma crise existencial. Mas é isso que o diabo gosta de fazer. Ele gosta de esvaziar o sentido, distorcer o sentido divino das palavras para criar esse tipo de preconceito. Mas olha o seguinte, a palavra de ordem para o casal, segundo essa carta, é o seguinte: a palavra de ordem para as mulheres é submissão, mas a palavra de ordem para os homens é amor. Amor. Tudo que um homem cristão precisa se lembrar dentro da sua casa é amor. O amor que ele deve ter à sua esposa. À sua esposa. Certa vez o pastor John Stott, que foi um dos maiores intérpretes do século passado, ele sintetizou essa palavra de maneira magnífica. Ele escreveu o seguinte, olha só que interessante, para você entender. Submissão significa entregar-se a alguém. Submissão é entregar-se a alguém. Amar significa entregar-se por alguém. Submissão é entregar-se a alguém, é entregar-se à liderança de alguém, mas amor significa se entregar por alguém. Por alguém. E nós veremos o que Deus espera de nós. Amém? Diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, lá em Efésios capítulo 5. Eu quero explicar para você os versículos aqui de extrema importância. Olha só, o verso 25 até o verso 27, Paulo, depois que ele fala das mulheres, ele fala dos homens, ele escreve assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja
e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui, interessante, que Paulo, ele está usando uma analogia. Assim como ele falou do comportamento da mulher, fazendo uma analogia do compromisso da igreja com Cristo, agora ele fala do relacionamento de Cristo para com a igreja. E quando Paulo ele faz essa analogia do relacionamento de Cristo para com a igreja, Paulo ele usa 5 verbos, do verso 25 ao 27, falando sobre o compromisso que o marido tem que ter com a esposa. E esse compromisso está sintetizado nesses 5 verbos. Olha que interessante, o primeiro verbo é amar. Maridos, ame cada um de vocês a sua esposa. Ame. Sabe o que é interessante? Você não vê Paulo falando para as mulheres, mulheres, ame o seu marido. Embora esteja implícito, não é que a mulher não tenha que amar, ela tem que amar. Mas aqui Paulo, ele está pegando no pé dos homens e trazendo à tona o seguinte: maridos, primeira coisa, ame a sua esposa. Já que as mulheres são descartáveis, já que as mulheres são tratadas como lixos, acabou isso. Ame a sua esposa. Embora a autoridade do marido tenha sido reconhecido como cabeça, a ênfase muda para a suprema responsabilidade do marido em relação à sua esposa, o qual é amá-la com o mesmo amor irrestrito, abnegado e sacrificial que Cristo tem pela igreja. Assim como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa. E, gente, esse amor aqui é muito mais do que sentimento. Agora lembre-se que a igreja, por vezes, ela já foi, muitas vezes ela teve fragilidades, pecaminosidades, erros, e mesmo assim Cristo ama essa igreja. Assim são os homens devem amar a sua esposa. E o amor, gente, é construído dentro de um relacionamento. O amor é o que determina o homem a amar a sua esposa, tanto as qualidades quanto os defeitos. Assim como a igreja tem as suas qualidades, os seus defeitos, o homem deve amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Então Cristo é o nosso modelo de amor. Cristo é o nosso modelo de como se ama. E Paulo está dizendo assim, olha, é o seguinte, essa mulher vai ser submissa a você, mas sabe o seguinte, você tem que amar essa mulher, como Cristo ama a igreja. Por exemplo, está escrito em João 13:1, que está escrito assim: antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou seus discípulos até o fim. Jesus amou até Pedro, que o negou 3 vezes. Sabe o que Paulo está dizendo? Assim como Cristo amou os seus discípulos, cada marido deve amar a sua esposa. Deve amar a sua esposa. Então está aqui, gente. Amor. A palavra de ordem para os maridos é amor. O amor, o homem deve amar a sua esposa. O segundo verbo é entregar. Olha aí como está escrito. Que o marido tem que amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido tem que se entregar pela esposa. Cristo entregou tudo o que tinha, incluindo a sua própria vida em favor de sua igreja. Esse é o padrão de sacrifício para o amor de um marido para com a sua mulher. Está aqui. Se a mulher tem que se submeter à liderança do marido, o marido tem que se entregar para a esposa. Se entregar de corpo e alma. Assim como Cristo se entregou sem reservas, o homem precisa se entregar. É por isso que Cristo falou em João 15:13, ele falou assim com seus discípulos: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Se pelos amigos entregar a vida é nobre, imaginem a esposa, é mais nobre ainda. E é isso que Paulo está advogando. Olha, você tem que amar essa mulher, e outra, você tem que se entregar por ela. Você não pode mais viver para si mesma, agora você vai viver por ela. Está entendendo a responsabilidade? É por isso que Paulo, em Colossenses, capítulo 3, verso 19, Paulo escreveu assim: maridos,
que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Algumas traduções mais antigas, não a trate com aspereza. O marido não pode tratar a mulher com amargura, com ressentimento, mas precisa amá-la e se entregar por ela. É isso que Deus espera de cada marido cristão. O terceiro verbo é santificar. Olha o verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado. Santificar. Como Cristo santifica a igreja pela pessoa do Espírito Santo, produzindo uma vida de santificação, assim o marido deve ter uma influência na vida da esposa. O marido que tem que ter uma influência na vida da esposa, e não a esposa ter uma influência na vida do marido. Essa é a ordem. O marido que tem que ter uma influência santificadora na vida da esposa. É o marido que tem que ter uma influência abençoadora na vida da esposa. É o marido. Assim como Cristo santifica a igreja e a torna mais consagrada, assim é o marido na vida da esposa. É dessa maneira. O quarto verbo é purificar. Porque aí diz santificar, verso 26, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Assim como Cristo purifica a igreja, assim o marido tem a função de purificar, de limpar a esposa moralmente e espiritualmente. É a função do marido. É a função do marido, assim como Cristo purifica a igreja dos nossos pecados, das nossas transgressões e nos santifica, nos tornando puros. Assim o marido tem que ser um agente de purificação na vida da esposa. Eu concordo com as palavras do pastor John MacArthur, quando ele escreveu assim, abre aspas, a graça salvadora torna os cristãos santos por meio da ação da palavra de Deus. Desse modo, eles podem ser a noiva pura. Para os maridos amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja, exige-se um amor purificador, posto que o amor divino busca limpar por completo aqueles que são amados de todo tipo de pecado e mal. O marido cristão não deve tolerar o pensamento de qualquer tipo de pecaminosidade na vida de sua mulher que desagrade a Deus. Seu maior desejo para ela deve ser o de que ela seja perfeitamente em conformidade com Cristo, de modo que ele a conduza à pureza. Paulo está dizendo o seguinte, assim como Cristo promove uma purificação na igreja, o marido tem a responsabilidade de purificar a esposa. O quinto verbo é apresentar, porque aí diz no verso 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como aqui Paulo está afirmando que o noivo está preparando a noiva para si mesmo. Assim como Cristo, que é o noivo, ele está preparando a igreja, que é a noiva. Haverá um dia um grande encontro. Então Cristo, ele está preparando a sua noiva, a sua igreja. Assim o homem precisa preparar a sua esposa. É interessante que Paulo utiliza aqui uma linguagem do casamento judaico que tinha 4 fases. Só para você entender essa linguagem de Paulo, ele está usando essa expressão do casamento judaico daquela época. Por exemplo, no casamento judaico daquela época, primeiro tinha o noivado, que era muito sério, gente. O noivado tinha que ter testemunhas, era lavrado um documento, era algo muito sério, de tal maneira que se o noivado fosse desfeito, tinha que lavrar uma certidão de divórcio dentro do noivado. Então, o noivado é aquele acordo amoroso com testemunhas, lavrado num documento que existe um relacionamento. O segundo momento desse casamento é a preparação, quando o noivo ele se prepara, e a noiva, ela começa a se adornar. Ela toma um banho nupcial, ela passa vários perfumes daquela época, óleos aromáticos no corpo, ela se prepara lá na casa dos pais e o noivo na casa dos seus pais. Nesse momento, o noivo pagava o dote para o pai da noiva. Então, antes dele buscar a noiva, ele tinha que pagar o dote para o sogro. Isso mostrando que Cristo morreu por nós, pagando também pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós. Terceiro momento do casamento era a procissão. Aí tinha aquela procissão, vocês lembram? O noivo saía da casa do seu pai
ia até a casa da noiva, o noivo ia com seus amigos tocando música. Quando estava perto da casa da noiva, as madrinhas ligavam as lamparinas e gritavam: olha, eis que vem o noivo. Aí o noivo pegava a noiva e se encontrava com a noiva. Aí o quarto momento do casamento era as bodas. Aí o noivo pegava a noiva, levava para a casa do pai, e lá era realizado o banquete e a festa nupcial, consolidando assim o casamento, de maneira civil e de maneira religiosa. Agora, tudo isso que Paulo, toda essa expressão que Paulo usa é o seguinte, que Cristo também está preparando a sua igreja. Assim como Cristo é o noivo, Ele está preparando a sua igreja, e a sua igreja um dia vai se apresentar a Ele mesmo. Aí Paulo está dizendo o seguinte: assim o marido precisa preparar a sua esposa para apresentá-la a Cristo. Então o marido, ele tem a função de amar, ele tem a função de purificar, ele tem a função de santificar, ele tem a função de preparar essa esposa da melhor maneira possível para ter uma vida com Cristo. Você está entendendo a responsabilidade? Por isso você não tem que ter medo de submissão. Porque o que pesa sobre os nossos ombros é muito mais pesado. Deus não está pedindo isso da mulher para o homem. Mas Deus, Ele está pedindo, Ele está exigindo isso do homem para a mulher. O homem que tem essa função de purificar a esposa. Agora, olha o verso 28 na sua Bíblia. Aí ele começa a falar do cuidado desse homem. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Aqui está a mais pungente e convincente descrição da unidade que deve caracterizar o casamento cristão. Um marido cristão deve cuidar da sua mulher com a mesma devoção que cuida de si mesmo. E até mais. Então o marido, Paulo dizendo assim como Cristo cuida da igreja, o marido precisa cuidar da sua esposa como cuida de si mesmo. Como cuida de si mesmo. Ou até melhor. E aqui Paulo está revelando, olha, o marido, assim como Cristo alimenta e cuida da igreja, o marido precisa alimentar e cuidar da esposa. O marido precisa ser o provedor e ao mesmo tempo o protetor. O marido precisa alimentar a sua esposa e ele precisa cuidar da sua esposa da melhor maneira possível, porque somos membros do mesmo corpo. Está aqui. O marido, ele tem que cuidar da esposa. Ele tem que prover para a esposa. Ele precisa suprir a esposa, assim como Cristo faz com a igreja. Aí no verso 31 diz assim: eis porque um homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo reforça o plano divino para o casamento instituído por Deus na criação, salientando a sua permanência e unidade. A união do casamento é íntima e indestrutível. Aí Paulo, ele está sendo extremamente bíblico. Ele está pegando um verso lá de Gênesis 2:24, quando Deus revelou para Moisés que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Jesus, em Mateus 19, ele ratifica isso. Quando ele é questionado sobre casamento e divórcio, ele traz o mesmo texto. Agora, gente, aqui Paulo, ele está estabelecendo os 3 pilares do casamento. Aqui, assim como já estava em Gênesis. Assim como Jesus falou em Mateus 19. O homem deixará pai e mãe. Isso é, independência dos pais. Sabe o que Paulo está dizendo? O homem que ama sua mulher, ele vai deixar pai e mãe e vai se casar com a sua mulher. Ele vai deixar o convívio com pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui Paulo está dizendo, assim como os outros, que casamento, em primeiro lugar, é independência dos pais. É estar independente do pai, independente da mãe e se unir uma mulher. E se unirá à sua mulher. É uma interdependência do cônjuge. Se o casamento é independência dos pais, o casamento é uma interdependência do cônjuge. Ninguém vai viver isolado. Ninguém vai viver de maneira egoísta. É uma interdependência do outro. E em terceiro lugar, tornando-se os dois uma só carne. Intimidade sexual. O casamento foi estabelecido por Deus para que a intimidade sexual fosse desfrutada da melhor maneira possível dentro do matrimônio.
A intimidade sexual fora do matrimônio, a Bíblia chama de prostituição, fornicação e outras palavras terríveis. Mas a intimidade sexual Deus criou de maneira prazerosa para ser desfrutado dentro dos limites do matrimônio. E aí Paulo ele resgata esse princípio lá de Gênesis. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Verso 32, Paulo diz assim: grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No Novo Testamento, a palavra mistério identifica alguma realidade escondida no passado e revelada na época do Novo Testamento para ser escrito nas Escrituras. Paulo está dizendo, grande esse mistério, esse amor que Jesus tem com a sua igreja, que é um conteúdo que não foi tão bem elucidado no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, esse conteúdo foi cristalizado. E cada homem precisa entender que o amor que tem pela esposa é semelhante ao amor que Cristo tem pela igreja. Paulo está dizendo o seguinte, olha, é uma grande responsabilidade que o homem tem, é amar a sua esposa, é cuidar da sua esposa, é liderar a sua esposa. Aí ele fecha o argumento dele, verso 33, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite os seus maridos. O dever do marido, amar. O dever da esposa, respeitar. Está aqui, gente. É assim que Deus criou o casamento. É assim que Deus criou o matrimônio. Por isso que Hebreus 13:4 escreveu assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra. Quando um casal se submete à palavra de Deus e decide renunciar às ideologias desse mundo e se submete aos preceitos de Deus, é isso que Deus pede para cada um. Agora, gente, lembre-se, quando Paulo escreveu aqui, ele estava pressupondo que cada família daquela igreja eram cristãos, famílias cristãs. Então Paulo está dizendo bem claro, o homem que é cristão, essa é a sua responsabilidade. A mulher que é cristã, essa é a sua responsabilidade. Porque quem é pagão não vai se submeter a isso. Não vai querer praticar isso, mas como vocês são cristãos, como vocês amam a Cristo, já que vocês decidiram seguir a Jesus, a família segundo Deus é isso aqui. Caso contrário, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu. Amém? Deu para entender a exposição? Então vamos para a aplicação. Como esse texto pode ser aplicado na nossa vida? E quando eu falo nossa vida, eu estou falando primeiro dos homens. Que tipo de amor, então, que nós precisamos ter para com a nossa esposa? Número 1, grave isso aqui, amor sacrificial. O homem, o marido, deve amar a sua esposa de maneira sacrificial. Esse amor tem que ser proposital, esse amor tem que ser abnegado, esse amor tem que ser irrestrito. Quando um homem casa, quando o marido se casa, ele precisa entender que ele precisa amar a sua esposa de maneira sacrificial, porque a partir do momento, agora a pessoa mais importante a ser amada é a esposa. A esposa. A esposa que está nesse pedestal de amor, que precisa ser valorizada, ela precisa ser amada de maneira sacrificial. Sabe o que significa? Sabe o que Paulo está dizendo? Que o homem, ele precisa sacrificar a sua própria vida por amor à sua mulher. É isso. Assim como Cristo se sacrificou, dando a sua própria vida, assim os homens precisam amar suas mulheres, dando a sua própria vida. Amor sacrificial, gente. Você está vendo porque tem tanto homem que se separa? Porque não está disposto a amar. Não está disposto. Não está disposto a amar até o fim, como Cristo amou seus discípulos até o fim. Até o covarde Pedro, que o negou 3 vezes. Amor sacrificial. Sacrificial. É isso. É por isso, gente, que quando a gente tem a oportunidade de discipular jovens que vai casar, a gente pergunta isso para os piá que vai casar. Você está disposto? Porque se você não está disposto, termina o relacionamento, termina o noivado. Senão o seu casamento, desculpa a expressão, vai ser uma desgraça.
se você não está disposto a amar a sua esposa de maneira sacrificial, se você não entender o papel que você vai ter dentro do casamento, não se case, vive sozinho. Vive sozinho. Sem pecar, mas vive sozinho. Porque esse é o amor que Deus espera para cada homem, para com a sua esposa. Amor sacrificial. Sacrificial. O homem precisa amar a mulher de maneira sacrificial. Isso significa que o marido deve amar a mulher não apenas até a primeira crise. Até a primeira crise, até a primeira doença, até o primeiro revés financeiro, até a primeira decepção, até a primeira briga. Porque é isso que está acontecendo. Quando acontece a primeira briga, a primeira crise, as pessoas querem se separar. Mas esse não é o amor sacrificial que Deus está pedindo. Não é amar a sua mulher até encontrar uma outra mulher mais interessante. Mas é amar, como Salomão escreveu em Cantares, capítulo 8, o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Esse amor aqui, o amor ágape, é o amor de Deus, não é o amor eros. O amor erótico, aquela paixão carnal, não é o amor filéu, o amor fraternal de amigo para com amigo, é o amor ágape, é o amor divino no nosso coração que nos habilita a amar a própria esposa. Esse é o amor sacrificial que todo homem deve ter para com a sua esposa. Segunda lição, amor purificador. Versos de 26 a 27. Gente, presta atenção nisso aqui, que tem muito marido que esqueceu disso aqui. E quando eu falo de marido, não estou se referindo à nossa igreja, não. Eu estou referindo a toda a cristandade. O marido é responsável pela vida espiritual da sua esposa. O marido é responsável pela vida espiritual da sua esposa. Não é a esposa que é responsável pela vida espiritual da família. É o marido que é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. É o marido. É o marido. Somos nós. O marido é responsável pela vida de santificação da esposa. O marido é o sacerdote do lar. É lógico que nós cremos na doutrina do sacerdócio de todos os crentes, mas a questão pastoral, essa questão sacerdotal está sobre os ombros do homem. É o homem que puxa a fila. É o homem que influencia a esposa e os filhos a ler a Bíblia. É o homem que influencia a esposa e os filhos a orar. É o homem que influencia a esposa e os filhos a frequentar a igreja. É o homem, não a mulher. É o homem. E aí, 4 alvos precisam ser alcançados. O homem precisa ajudá-la a se tornar santificada, pura e madura. Gente, é o homem que ajuda a esposa a ter uma vida santa, pura e madura diante de Deus. É o homem que ministra no coração da mulher. É o homem que pastoreia a própria esposa. É o homem. É o homem. Ajudá-la a ser limpa pela palavra de Deus. Esse amor purificador é quando o homem começa a ler a Bíblia com a esposa, a ensinar a Bíblia para a esposa, a ensinar as Escrituras para a esposa. Para que ela não venha a ser assaltada com ideologias desse mundo, com os ensinamentos desse mundo que é antibíblico e anticristão. É o homem que resgata isso. Olha, é isso aqui que a gente precisa praticar. É isso aqui que a gente precisa viver, caso contrário não somos cristãos. Ajudá-la a ser gloriosa perante os olhos de Cristo. É o homem que promove isso na vida da mulher. Ajudá-la a agradar a Cristo. Ajudá-la a eliminar os defeitos espirituais. É por isso que nós precisamos de homens bíblicos, que sejam homens de oração, que sejam expositores das Escrituras, que sejam pastores da família. É esse tipo de homem que o mundo precisa. É esse homem. Não é aquele homem que reprime a mulher. Não é aquele homem que faz mal à sua mulher. Mas é o homem que purifica a mulher. Esses são os homens bíblicos que o mundo precisa e que a igreja precisa. E é por isso, gente, que a gente está tendo nosso encontro de homens, nós marcaremos o próximo, e no nosso encontro de homens a gente quer alcançar esse objetivo, ensinar cada homem dessa igreja a ser um homem bíblico,
a ser o líder espiritual da sua casa e não ficar esperando pela esposa e pelos filhos, mas entender a sua função dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Homens bíblicos. Nós estamos em treinamento. Todos nós teríamos que usar uma faixa assim na testa. Cuidado, estamos em obras. Estamos em obras. A gente está aprendendo isso. Precisamos. Terceira lição. Amor cuidadoso, verso 28 a 30. O marido é aquele que alimenta, ele é o provedor. O marido é aquele que cuida, ele zela pela esposa. O marido é aquele que cuida da sua esposa de maneira física, emocional e espiritual. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido é aquele que cuida da sua esposa de maneira física, trazendo comida dentro de casa, de maneira emocional e de maneira espiritual. De maneira emocional, como? Não abusando dela. Não abusando dela. Não cometendo nenhum abuso emocional, não abusando, não reprimindo ela de tal maneira a cumprir os caprichos dos homens. Caprichos que muitas vezes são pecaminosos e que Jesus reprova. Então nós precisamos cuidar da parte emocional da nossa esposa. Como nós cuidamos da nossa esposa? Não descuidando dela. A gente precisa tomar cuidado, gente, porque tem esposa que vê o marido lavando o carro, encerando o carro, ela pensa assim, ai, como eu queria ser esse carro. Ai, como ele passa a mão nesse carro. E não faz isso em mim. Os maridos precisam cuidar das suas esposas de maneira emocional. Os maridos precisam satisfazer a esposa. De tal maneira que essa palavra cuidar, ela aparece 2 vezes na Bíblia, Efésios 5:29, e em 1 Tessalonicenses 2:7, a mesma palavra cuidar no grego, ela tem o sentido de acariciar. Então, essas mesmas palavras vêm da mesma raiz grega. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o homem precisa acariciar a mulher. Tem homem que tem constrangimento de pegar na mão da esposa, andar como namorado, acariciar, fazer carinho em público. Então, Paulo está dizendo que o homem precisa cuidar da sua esposa de maneira emocional, elogiar. Está aqui, gente, uma coisa que a gente precisa aprender. Se você é um homem reservado como eu, a gente precisa aprender a elogiar, a ajudar e cuidar espiritualmente. É o marido, gente. Eu não estou falando aqui em policiamento, em monitoramento, que a mulher não tem liberdade, não é isso. Mas é o marido que precisa saber o que se passa no coração dessa mulher. É o marido. É o marido. É por isso que o apóstolo Pedro, preocupado com isso, ele aconselhou os maridos em sua primeira carta, capítulo 3, verso 7. Ele escreveu assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Pedro está dizendo que a mulher é o vaso mais fraco. Por mais que elas tentam, elas fazem tudo para ser forte, mas elas terão um esgotamento terrível na vida. Paulo está dizendo, ame, honre essa mulher, porque vai chegar um momento que ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar tanta pressão emocional, física, espiritual. Cuida dessa mulher. Honre essa mulher. O homem precisa cuidar da sua esposa de maneira física, emocional e espiritual. É um amor cuidadoso. É um amor cuidadoso. Agora fala uma coisa para mim. Esse não é o marido que você pediu para Deus? Amor sacrificial, amor purificador, amor cuidadoso. Quarto e último, amor prioritário. Verso 31. A partir do momento que o homem decide casar-se, a esposa passa a ser prioridade. Tem muito homem que precisa entender isso. A partir do momento que o homem se casa, a esposa, humanamente falando, é prioridade, e não mais os pais. Os pais nós honraremos, os pais nós ajudaremos, mas a pessoa principal a partir de agora é a esposa. E biblicamente falando, a esposa é mais importante do que os filhos. Porque os filhos nós cuidamos, eles crescerão, criarão asas e irão embora. Vai ficar quem? O pai e a mãe.
E aí você vê o grande índice de divórcios de pessoas que tiveram 30 anos de casado, 25 anos de casado, 40 anos de casado e divorciaram. Esperaram só os filhos crescerem, se formarem e se casarem. Aí os pais resolveram se divorciar. Sabe por quê? Porque não cultivaram isso. Não entenderam que a pessoa mais importante é o cônjuge, não os filhos. Os filhos nós amamos, mas o nosso cônjuge nós honramos até o fim. Porque os filhos um dia irão embora e vão construir a própria família deles. Esse amor prioritário, quando Paulo resgata esse versículo bíblico, ele está mostrando para cada homem, olha, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A partir de agora, ame essa mulher, honre essa mulher. Essa mulher é a pessoa principal na sua vida, de agora em diante. Debaixo de Deus, ela é a parte principal. Numa escala de valores, é Deus e a sua esposa. E você precisa amá-la de maneira sacrificial, purificá-la, santificá-la, ter um amor cuidadoso e um amor prioritário. Ela precisa ser o alvo do seu amor e do seu cuidado. É um relacionamento monossomático e se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Amor prioritário. Muitas mulheres têm problemas no casamento por causa disso. Que o marido não entendeu que ela é prioridade. Ela é prioridade. Tem muitas mulheres em crise por causa disso. Porque os homens não entenderam ou não foram treinados. E que a esposa agora é a parte prioritária da vida. Paulo, de novo, preocupado, escrevendo aos crentes de Coríntios, capítulo 7, ele dá conselhos para solteiros e casados. E ele escreve mais ou menos assim, verso 32, ele escreve assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é que Deus não é importante, mas é o seguinte: quem é solteiro, quem está solteiro, cuide de agradar a Deus, viva intensamente servindo a Deus. Mas quem é casado, além de servir a Deus, precisa cuidar da esposa. Precisa cuidar da esposa. Quem é casado, além de servir a Deus com intensidade, precisa amar a sua esposa com profundidade. Cuidar da família. Cuidar da família. E Paulo estava dizendo para os coríntios: olha, cuidem. Quem é casado, cuide do casamento. Quem é solteiro, se dedique mais ainda. Mas quem é casado, cuida do seu cônjuge. Amém, gente? Esse é o papel do homem no lar. Esse é o papel do marido dentro do lar cristão. Precisamos amar a nossa esposa com amor sacrificial. Precisamos amar a nossa esposa com amor purificador. Precisamos amar a nossa esposa com amor cuidadoso. E precisamos amar a nossa esposa com amor prioritário. Esse amor sacrificial, gente, é entregar a vida para a própria esposa. Mais ou menos assim. Eu sei que eu vou ser fatalista, mas é isso. É a mesma coisa que se chegar um ladrão e cometer um latrocínio. Ele apontar a arma para sua esposa e você vai ver que ele vai disparar. Qual é a sua função? Ser escudo da sua esposa. É você que tem que dar o peito para a primeira bala pegar em você, para proteger a sua esposa. Isso é se entregar à esposa também. Não é colocar a esposa como escudo. Vem aqui, me protege. Não, é você esticar o peito e falar: pode matar, eu protejo a minha família. É se entregar. Esse é o amor que Deus espera de cada homem. Bom, eu quero terminar. Sugestões práticas para o marido que deseja ser um líder no lar segundo Deus nas Escrituras. Domingo passado eu falei sobre sugestões práticas para as esposas que desejam se submeter aos seus maridos. Eu quero trazer aqui sugestões práticas para o marido que deseja. Se você não deseja, isso não vai entrar na sua cabeça. Mas se você deseja, não, eu quero ser um marido segundo o coração de Deus, pastor, o que eu devo fazer? Eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero viver como pagão, mas eu quero viver como cristão. O que eu faço? Primeiro, submeta-se à palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Joga fora tudo aquilo que você aprendeu no que se trata o comportamento do marido. Se não é bíblico, joga fora toda ideologia, todo machismo, joga fora.
tradição familiar que foi mal ensinada, joga tudo isso fora. Submeta-se à palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Seja o líder da sua casa. Segundo, entenda o seu papel dentro do lar. Entenda que você foi escolhido por Deus para ser o cabeça, para ser o líder, não porque você é superior à sua esposa, não porque você é melhor, mas você foi escolhido para liderar essa casa, para liderar esse lar, para liderar essa esposa, você. E não adianta terceirizar para sua esposa, que vai ter problema. Entenda o seu papel, é você. Terceiro, ore e peça a Deus que te capacite na liderança bíblica. Ore, porque olha, talvez seja o seu caso, como já foi o meu um dia. Pai, eu não sei, não me ensinaram isso, eu não fui treinado para isso, eu casei despreparado, ninguém me ensinou a ser homem, ninguém me ensinou a ser um marido bíblico, eu não fui treinado, eu não fui ensinado, eu não fui influenciado. Pai, me ajuda, me capacite a liderar a minha esposa, a liderar a minha família. Me ajuda, ore que Deus vai te capacitar. Peça ajuda para homens bíblicos da igreja. Peça ajuda, olha pastor, peça ajuda. A igreja é para isso, gente, um ajudando o outro. Sabe, nós precisamos ser humildes e não orgulhosos. Olha, eu não estou conseguindo liderar a minha família, eu não estou conseguindo cuidar da minha esposa, como a Bíblia fala, você pode me ajudar, você pode me orientar, nós estamos aqui para isso, para um ajudar o outro nessa missão. A gente não pode se isolar e cada um viver as suas crises dentro do lar, nós estamos aqui para nos ajudar, um ajudando os outros. Então o homem que tem dificuldade nessa área, ele precisa ser treinado, ele precisa ser discipulado, ele precisa gritar por socorro. Olha, eu quero ser o homem da casa, eu quero ser o líder bíblico, me ajuda, me ensina. Essa é a função da igreja. Ore pela sua esposa, porque talvez seja o seu caso. Pastor, eu estou fazendo a minha parte, Deus sabe que eu estou fazendo a minha parte, mas a minha esposa não quer se submeter à minha liderança. Ore por ela, que talvez seja a criação dela, a maneira como ela foi criada, a maneira como foi educada, aquilo que ensinaram a ela nesse mundo, que ela bebeu da ideologia feminista, ela não entendeu, ela nunca teve acesso à feminilidade bíblica, e ela bebeu dessa fonte. Ore, porque não vai adiantar nada ficar discutindo, ficar batendo boca, ficar jogando na cara. Você está fazendo a sua parte? Ore por essa mulher, que Deus vai quebrantar o coração dela. Que Deus vai quebrantar o coração dela. A partir do momento que ela buscar a Deus, o Espírito Santo vai mostrar para ela: ó, é aqui, filha, que você tem que mudar. É aqui. Se você quer ser uma esposa amada e abençoada, é aqui. Ore, faça a sua parte, ame, cuide, dedique-se. Mas se existe uma resistência, uma relutância, ore e peça ajuda. Talvez a sua esposa precise de ajuda também. A sua esposa precisa ser ensinada por uma outra mulher bíblica que venha ensiná-la. Não, é assim que se faz, é assim que se comporta, é assim que Deus espera de você. Uma mulher bíblica que venha ensinar a outra a ser esposa. A ser esposa. Eu só sei o seguinte: se nós praticarmos isso, o salmista diz no Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 112 diz assim, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Nós seremos abençoados se nós entendermos a família segundo Deus e com fidelidade praticarmos aqui. Temos os nossos defeitos, temos as nossas limitações, precisamos buscar a Deus em oração, mas se nós nos dedicarmos e priorizarmos a palavra de Deus, você tenha certeza que o seu casamento vai ser abençoado, os seus filhos serão abençoados, porque eles verão o tipo de homem que você é, eles verão o tipo de homem bíblico que você é, e eles vão querer ser também, quando eles crescerem. Eles dirão, olha, eu quero ser igual ao meu pai, líder espiritual igual ao meu pai, eu quero amar a minha esposa como eu vi o meu pai amando a minha mãe.
É isso que eu quero para a minha vida. Esse é o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Amém, gente? Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu nunca vi isso, nunca ouvi isso. Então hoje você está ouvindo. Deus te deu a oportunidade para ouvir e discernir. A questão é, o que você vai fazer com todo esse conteúdo? Lembre-se, se nós vivermos, homens, se nós vivermos na omissão, nós estamos pecando contra Deus e fazendo um mal na vida da mulher. Agora, se nós, por temor, por fidelidade a Deus, buscarmos a Deus e colocarmos em prática o que foi dito, Deus vai nos capacitar. Amém? Vamos orar? E vamos pedir ajuda a Deus. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus. Vamos orar? Pai amado, como nós dependemos de Ti, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a sermos homens bíblicos, maridos segundo o Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitos de nós não fomos treinados para isso, não fomos ensinados, que também nos falta referência nesse mundo. Mas, Pai, hoje o Senhor nos deu a oportunidade, através das sagradas letras, o Senhor tem falado aos nossos corações através do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a nossa esposa como o Senhor ama a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar da nossa esposa como o Senhor cuida e tem cuidado da igreja. Ó Deus, abençoe a cada família dessa igreja, Senhor. Livra-nos da omissão, da negligência, do pecado e abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa, Senhor, a nossa família, Senhor. Abençoe aqueles, ó Deus, que têm o sonho, o desejo de construir uma família. Que o Senhor os abençoe também. Ó Deus, ajuda-nos a viver os Teus planos e cumpra-se em nós a Tua vontade, segundo as Tuas Escrituras. Nós oramos, ó Deus, e entregamos a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos. E fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. E amém.